Esse é o local na Bíblia conhecido como as Montanhas do Ararat. E nós filmamos extensivamente aonde existem os restos fossilizados da Arca de Noé. Depois que Noé saiu com sua família da arca, o Senhor fez um arco no céu, estabelecendo uma aliança com o homem. É difícil de conter a emoção, porque quando eu leio na Bíblia as Escrituras, a narrativa, e hoje eu posso estar no local onde aquele fato aconteceu e Deus colocou aqui aquele arco. Várias culturas na Terra fazem associação entre figuras divinas e o arco em cada cultura. A entidade espiritual associada podem diferir de uma cultura para outra. Por exemplo, na Grécia, eles atribuíram Íris, uma deusa grega, a posse desse arco, como se ela fosse alguém que se comunicava entre o céu e entre a terra. Em outras culturas, existem outras entidades espirituais. O arco é um fenômeno natural que despertou o fascínio e a interpretação ao longo da história da humanidade, resultando em diferentes narrativas e significados em várias partes do mundo. Mas onde isso começou? Né? Onde isso deu início? E por que essas diferentes culturas da Terra têm essas diferentes interpretações? Isso é muito interessante a gente saber. A Bíblia nos responde. O primeiro arco aconteceu aqui, o lugar onde eu estou nesse momento. Isso é muito emocionante. Há quase 5.000 anos atrás, as Montanhas do Ararat. Senhoras e senhores, para você que nunca viu o Ararat, esse é o Ararat. Tem o grande e tem o pequenininho ali. Ah, tá legal, Márcio, mas e daí? Por que essas diferenças nas culturas da Terra, né? A Bíblia também nos responde essa pergunta. A Bíblia nos ensina que 8 pessoas foram salvas nesse dilúvio. Noé e sua família. Todos falavam a mesma língua. Aquela família cresceu e voltou a povoar a terra. É mais ou menos assim. Imagina que uma família que falava uma língua só entrou na arca, foram salvos, e quando eles saem da arca, eles falam uma só língua, óbvio, né? E eles começam a povoar a terra. Eles começam a crescer sua família, vão nascendo crianças, e as famílias vão aumentando. E eu sei que eu estou ilustrando de uma maneira até um pouco simplória para você, mas fica fácil de entender na Bíblia, quando a gente lê em Gênesis 11, versículo 1, claramente a história sobre a Torre de Babel. Olha que incrível que em Gênesis 1, o início do berço das civilizações, cara, tem tudo na Bíblia. E olha o que fala nesse versículo de Gênesis. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Agora entende a situação? A terra foi povoada e as línguas divididas. As populações migraram nos diferentes continentes e aqueles povos em Babel, na Torre de Babel, não tinham nenhum relacionamento com Deus de Noé e desenvolveram em suas próprias culturas o culto às entidades espirituais durante as jornadas da vida. O paganismo começou
a tomar uma dimensão global. Talvez os céticos terão dificuldade de aceitar o fato. A verdade é simples. Daqui a 60 anos, por exemplo, eu talvez não esteja mais aqui. Os filhos dos meus filhos talvez saibam do avô meio doido que pegou o avião do outro lado do planeta para vir aqui filmar, mas a geração dos meus bisnetos, tataranetos, talvez nem lembrem do meu nome. Foi assim que começou o paganismo na história da humanidade. Foi assim que começou o fato das pessoas nem lembrarem do Deus de Noé. Na terceira, na quinta, na sexta geração, aposto que a turma descendente de Noé nem se lembrava mais da origem desse estranho fenômeno que acontecia no céu depois da chuva, né? E por isso, em diferentes povos para onde essas pessoas foram, eles começaram a identificar entidades espirituais dentro das crenças que eles mesmos desenvolviam, que estariam conectados com o arco. Essa era a forma deles ligarem o mundo espiritual com o mundo físico. Na mitologia chinesa, existe uma história sobre uma deusa chamada Nuva, que criou os seres humanos e consertou o céu depois de uma grande ruptura. Algumas versões da história descrevem Nuva usando pedras de diferentes cores para reparar o céu, criando uma ligação com a ideia de cores do arco celeste. Naquela cultura, o arco celeste, chamado de Hong ou Yang, é representado na forma de um dragão, assim, comparável às lendas de várias culturas e mitologias onde uma serpente está conectada ao fenômeno do arco celeste. Na mitologia nórdica, embora não haja uma associação direta entre uma deusa específica e o arco celeste, o Bifrost é frequentemente comparado ao arco celeste. O Bifrost é considerado uma ponte que conecta o mundo dos deuses, Asgard, com o mundo dos humanos, Midgard. Algumas interpretações modernas fazem uma conexão poética entre Bifrost e o arco celeste. Os povos indígenas da Nova Zelândia, por exemplo, conhecidos como Maori, têm suas próprias histórias que associam o arco celeste a figuras mitológicas e divindades espirituais. Em uma dessas histórias, o arco é visto como uma ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Na Austrália, muitas mitologias aborígenes associam uma divindade serpente ao arco celestial, cujo nome e características dessas divindades variam de acordo com as tradições culturais na região. Muitas vezes, essa serpente é vista como um deus criador e também como uma força de destruição. Geralmente é considerado um controlador da chuva e se esconde em poços durante a estação de seca. As culturas indígenas das Américas também têm narrativas que envolvem o arco celeste com uma conexão entre o mundo humano e espiritual. Na tradição navarro, por exemplo, o arco é o caminho dos Iei, Espíritos Santos, e é frequentemente representado em pinturas sagradas na areia. No folclore Cherokee, disse que o arco celeste é a borda da capa do sol. O arco celeste também é utilizado como brasão de clãs indígenas de tribos na costa noroeste, como os Haida. Na mitologia grega, por exemplo, Íris é uma entidade espiritual e nessa cultura ela é vista como uma importante mensageira entre os deuses e os humanos. Íris era filha dos titãs Talmas e Electra e irmã das temíveis Hárpias, e por isso ela se torna a personificação do arco celeste, como a gente vê, por exemplo, na Ilíada de Homero. A língua portuguesa herdou o contexto grego da associação espiritual de íris ao arco. Por isso, no Brasil, as pessoas chamam esse fenômeno de arco-íris. As culturas da Terra usurparam a posse e a autoria do arco e creditaram a entidades espirituais desconectadas com Deus, o Criador. Ou seja, usurparam a posse do arco de Deus e colocaram entidades espirituais que não tinham nada a ver com a história. Eu tenho dito em vários dos meus vídeos aqui no canal e eu vou reiterar. O propósito original para o qual Deus criou algo é mais importante do que aquilo que ele criou. Vou te dar um exemplo. Vou te dar alguns exemplos. O propósito da existência de uma flor, ela perfuma, embeleza e se torna um presente. Ela conforta,
ela renova alianças, ela murcha e morre, e o seu propósito se vai. Se o propósito não se cumpre, do que adianta essas características de uma flor? Assim, um homem criado por Deus, você e eu, nós temos um propósito em nossa existência. Se não vivemos esse propósito, não estamos cumprindo aquilo para o qual Deus nos criou. É simples assim. O arco é a mesmíssima coisa, porque existe um propósito para o qual Deus o criou. E é isso que eu vou falar para você. Deixa eu te fazer uma pergunta, e seja honesto com você mesmo. Você já parou para se perguntar por que um arco colorido? E por que ele aparece somente quando chove? Pode parecer uma pergunta meio boba, né? Mas pensa bem. Tenho absoluta certeza que você já viu esse fenômeno da natureza que é simplesmente espetacular. Outra pergunta. Por que será que ele tem esse formato? Você já notou? A vasta maioria das aparições desse arco, ele na verdade é a metade de um círculo, ou seja, um semicírculo. Todas essas respostas são encontradas na Bíblia. Em Gênesis capítulo 9, nós lemos que depois do dilúvio, Noé e sua família saem da arca. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Quando Deus estabelece a aparição desse arco no céu, ele está firmando com o homem uma aliança. Na Bíblia, a aliança tem uma conotação de um compromisso de honra eterno. Essa aliança que Deus estabeleceu teria elementos importantes. O arco seria, e ainda é, um sinal que Deus faz. Sempre que chove, esse arco aparece para ele se lembrar. E na linguagem da Bíblia, quando Deus se lembra, significa a minha graça, a graça de Deus, o perdão e a misericórdia vão adiante e eu refreio o juízo merecido. É isso que significa. Aspecto 2. O homem não consegue fazer o arco. Essa habilidade não nos foi concedida. Claro, você pode simular. Pega uma mangueira, joga água para cima, a luz bate, faz ali um arquinho pequenininho. Pode surgir até um arquinho pequenininho, porque, aliás, é um fenômeno físico e as leis da física vão obedecer aquilo que Deus criou. Mas o verdadeiro arco sempre está associado à chuva. E sempre chuva forte com uma luz especial, que vem do céu, que vem do sol. O homem não consegue fazer chover. Tampouco o homem consegue fazer o arco. Essa é uma mensagem direta de Deus para nos dizer o seguinte, que as suas misericórdias estão representadas no arco. Só Deus tem o poder de exercer a verdadeira misericórdia sobre o homem. Terceiro aspecto interessante, Deus está nos relembrando de toda vez que ele faz o arco nas nuvens.
Ele está nos lembrando, ele está olhando para a humanidade. Isso significa que ele está olhando para você, sua vida e o que vai no seu coração. E as intenções dos mais profundos pensamentos que vão na sua mente. Aqueles que estão no silêncio do seu coração que você não conta para ninguém. Só você sabe, mas Deus conhece. A ideia da lembrança é repetida nessa passagem. Deus quer reafirmar que a sua misericórdia está estendida ao homem, mas um dia haverá um juízo final. Foi isso que Jesus disse no Monte das Oliveiras em Mateus 24, quando disse que seu retorno na terra será marcado por um tempo semelhante aos dias de Noé. O arco existe porque houve um juízo e outro juízo virá. Esse fenômeno seria eterno, diz a Escritura. Todas as gerações os veriam. É por essa razão que nós, eu e você, a gente vê o arco ainda hoje. Porque Deus determinou que seria para todas as gerações. Você não acha que ele está querendo mandar uma mensagem para você? A palavra hebraica para arco de Deus se refere a um arco usado por um guerreiro. Sabe aquele arco que você estica para lançar flechas? O arco é um símbolo de juízo sobre o homem e a terra por causa do seu pecado e confronto a Deus. Toda vez que você vê o arco, é como se Deus estivesse nos lembrando que o nosso destino era a destruição. A história de Noé é uma figura como a vinda de Jesus, como um Salvador. A humanidade vivia no pecado, Deus traria um juízo, mas um homem, Noé, achou graça diante de Deus. E através de Noé, Deus proveu uma aliança. Assim foi com Jesus, o Filho do Homem, Salvador, Messias, que desceu dos céus para perdoar aquele que desejar entrar em aliança. Entrar na arca de Noé significa uma aliança com Deus. Entrar em aliança com Cristo significa entrar numa aliança com Deus. Ficar fora da aliança e fora da arca significou perecer no juízo divino e morte eterna. E agora tem um aspecto para mim que é o mais maravilhoso de todos, que são as cores que Deus escolheu. Mas isso para mim é o que é mais tremendo. Sabe por quê? Embora os cientistas saibam que o arco existam mais de 1 milhão de matizes diferentes de cores, na verdade existem só 7. Né? Existem 7 que são vistas pelo olho humano. E cada uma delas existe um significado bíblico diferente. Ah, mas você está viajando na maionese? Não, sabe por quê? Porque quem criou foi o Senhor. E tudo que ele fez, tudo que ele faz tem um propósito. Então tudo que ele faz em termos de símbolo tem um significado por trás para comunicar algo especial para mim e para você. Na natureza existem 3 cores primárias, vermelho, amarelo e azul. E jamais você verá o arco exibido nas nuvens com a ordem das cores diferentes. Pode notar, faz um Google e acha aí se existe algum arco numa cor diferente, na ordem das cores diferentes. Não tem. Isso denota que Deus, o Criador de todas as coisas, é um Deus de ordem. Os seus estatutos são imutáveis e são eternos. Quando Deus fala, está falado. E não tem conversa, não tem negociação, não tem meio termo. É o que Deus falou e ponto final. Por isso a resposta que Deus deu a Jó no capítulo 38, 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é esse que questiona a criação sem conhecer absolutamente nada das Escrituras do Senhor? Isso é um pequenino lembrete de Deus para nós. Simples mortais vivendo no auge, no topo da modernidade do século XXI, que louva a evolução da humanidade, da tecnologia, cultura. Nada, ninguém jamais poderá alterar ou sequer impedir os desígnios de Deus, sua vontade soberana será cumprida. Voltando às cores do arco, deixa eu te falar uma coisa que é muito tremenda sobre essas cores. O vermelho na Bíblia está associado à palavra original hebraica que significa barro, vermelho. Essa cor está associada a nomes bíblicos, por exemplo, Adão, Esaú, Edom, e também com sangue, que significa redenção
do homem através do sangue. Lembra do sangue colocado nas portas, nas casas do Egito, quando passou o anjo da morte? O sangue também significa a morte e o sacrifício de Jesus. Laranja é obtido pela mistura de vermelho, que é o homem, e do amarelo, que são as provas da vida, ou a santidade, ou a purificação, né? O resultado é uma cor de fogo que representa o fogo de Deus, a libertação e o louvor apaixonado. Mas também significa, lembra no tabernáculo, no poste do tabernáculo, a base era de bronze, porque significava redenção. O amarelo, na Bíblia, essa cor, ela está sempre associada com ouro, fogo e luz, que são aspectos da santidade de Deus. Deus requer santidade de seus filhos. Santidade é obtida através do fogo, que nos refina e que nos torna puros aos olhos de Deus. Isso é o processo de refino do Criador. Mas essa é a forma de Deus dizer o que lemos em 1 Pedro 1, 15, 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos vós também, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, pois eu sou santo. O verde é obtido pela mistura do amarelo, que é o refino das provas da vida, rumo à santidade do Senhor, e com azul, que significa a palavra de Deus, que cura, que sara, que restaura. Portanto, o significado bíblico da cor verde é a imortalidade. Lembra do Salmo 1:3 que fala que a folha não murchará? Folha verde? O verde também simboliza a ressurreição que vemos a cada primavera na natureza. O azul está diretamente ligado ao poder da cura do Criador. Essa cor representa a sua palavra. Números 15:38, nós lemos que Deus mandou que a orla da roupa fosse da cor azul. E aí a gente lê em Mateus 9:21 que foi essa orla da roupa de Jesus que aquela mulher com fluxo de sangue em Cafarnaum tocou e foi curada. O índigo representa a lei, o mandamento, a graça, o Espírito Santo, a revelação divina. E o roxo é obtido pela mistura do vermelho, que é o homem redimido pelo sangue, e do azul, a palavra de Deus que cura. O significado dessa cor resultante é a realeza e sacerdócio, é o local onde Deus quer que nós estejamos. Deus disse 3 aspectos importantes dessa aliança. 1, versículo 9 do capítulo 9, seria um pacto que ele estabelece. Deus é quem determinou isso. 2, do versículo 12 do capítulo 9, seria um pacto entre toda alma vivente por gerações eternas. É um fenômeno que acontece em todas as partes do mundo até hoje. Do 15 ao 16 nós lemos que toda vez que aparece o arco, Deus se lembra desse pacto. Ele vê o arco. Essa última característica desse pacto para mim é que mais me toca, é que mais me emociona. Sabe por quê? Porque todo pacto tem 2 lados, né? No lado do homem, toda vez que você vira um arco de Deus nas nuvens, você deve lembrar que existe um Deus criador que julgou o pecado da humanidade em Noé. Eu estou vivo e você está vivo hoje por causa da graça e misericórdia que ele teve por mim e por você. E porque houve um homem que construiu uma arca, símbolo de uma aliança com Deus e o seu descendente. E desfruto. E hoje eu desfruto da vida por causa disso. Hoje eu desfruto da vida eterna por causa da aliança em Cristo que eu tenho. No lado de Deus, olha que coisa incrível que é. O Pai estampou as cores do pacto proposto no arco, que é um resumo do Evangelho de Jesus. Quando a tempestade vem, é um símbolo da destruição que veio sobre a humanidade por causa do pecado. Mas Deus olhou com graça e misericórdia sobre a vida do homem, Noé, e estendeu a sua salvação à humanidade na arca. Da mesma forma, ainda hoje, onde você estiver, quando Deus olha e Ele traz uma tempestade, e essa tempestade traz consigo um arco, Ele está querendo se lembrar que quando Ele olha e Ele vê o homem através do arco, Ele está se lembrando que no vermelho, esse homem precisa do sangue que vai trazer a redenção.
Ele está se lembrando que no laranja, esse homem tem acesso a Deus por causa do perdão dos seus pecados. E esse homem, quando tem acesso a Deus, se entrega ao Senhor e passa a desfrutar de sua presença com brados de louvores e apaixonados pela realidade de descobrir esse amor do Criador por você. No amarelo, o Senhor está vendo o homem santificado a Ele, mas Ele usará as circunstâncias da vida desse homem para refiná-lo a se tornar louvor de sua glória. No verde, Deus nos comunica: aquele que em mim crer, mesmo que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida eterna. A minha aliança eterna em mim, só em mim terás a vida eterna. No azul, Deus nos comunica e Ele está vendo você, recebendo a sua palavra, que te cura, que restaura e te sara. Eu sou aquele que te sara, diz o Senhor. No índigo, Ele nos comunica que a revelação da sua pessoa é através de sua palavra. E no roxo, Ele nos torna nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Isso nada mais é do que ser segundo a imagem e semelhança que é o seu propósito original para a sua vida. Sabe, quando Deus olha para você através do arco, Ele não quer te matar. Ele quer te redimir. Ele quer trazer você para perto dele, do jeito dele, não do seu. Através do sangue do Cordeiro, através daquele que trouxe o perdão na cruz do Calvário. Essa é a mensagem desse arco. Mas tem uma coisa que eu quero deixar para você. Tudo que Deus criou pertence a Ele. Tudo o que Deus criou é dele. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. E tudo aquilo que é usurpado de Deus, Deus requer de volta. E por causa disso existe um julgamento. O homem tirou, usurpou o arco de Deus. Quando concedeu a posse desse arco a entidades espirituais desconectadas com o Pai. No livro de Joel, capítulo 3, a Bíblia nos diz que haverá um juízo das nações no vale de Jeosafate, lá em Jerusalém. Eu vou lá mostrar esse vale para você. Deus vai requerer o usufruto de volta do arco. O arco não é de Íris, o arco é de Deus. E tudo que está conectado com o arco se conecta com a glória de Deus. Nada mais, nada além. E Deus ama o homem. E Deus quer redimir esse homem. Espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo, apreciado esse visual lindo, que agora eu me despeço, porque amanhã a gente parte daqui para uma outra local da Turquia. E foi uma experiência maravilhosa estar aqui. Eu agradeço ao Senhor por esse momento tão especial na minha vida.